Alguns recortes meus do livro O Segundo Sexo. Ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua virilidade. Simone de Beauvoir. O Segundo Sexo é um livro escrito por Simone de Beauvoir, publicado originalmente em 1949 e uma das obras mais celebradas e importantes, do movimento feminista. Na obra, Beauvoir analisa a situação da mulher na sociedade. Aqui no Brasil foi publicado em 2 volumes, volume 1, Fatos e Mitos, e volume 2, A Experiência Vivida. No vídeo, aqui vou apresentar apenas alguns grifos meus do volume 1, que está organizado em 3 partes. Na primeira parte, a autora apresenta alguns dados da biologia, da psicanálise e do materialismo histórico. Na segunda parte, ela apresenta dados da história, e na terceira parte é sobre os mitos, que atravessam a identidade feminina. Nessa primeira parte da obra, Simone de Beauvoir se propõe a analisar o que é uma mulher. Será que determinadas características determinam uma mulher? Segundo Beauvoir, não, porque as ciências biológicas e sociais não acreditam mais na existência de entidades imutavelmente fixadas que definiriam determinadas características, como da mulher, do judeu ou do negro. Consideram o comportamento como uma reação secundária a uma situação. Para a filósofa, na verdade, foi um acontecimento histórico que subordinou o mais fraco ao mais forte. A diáspora judaica, por exemplo, a introdução da escravidão na América, as conquistas coloniais são fatos precisos. Essencial versus inessencial. Na introdução ainda do livro, Beauvoir demonstra que o macho é posto como o essencial, enquanto a fêmea é posta como o inessencial. Nesse sentido, o homem é pensável sem a mulher, já a mulher só é pensável a partir do homem, Logo, o homem se categoriza como sujeito e a mulher é colocada como o outro. A filósofa vai apresentar ao longo da obra diversos homens que vão dizer o que é uma mulher. Entre eles, Hegel, Segundo Hegel, descobrimos na própria consciência uma hostilidade fundamental em relação a qualquer outra consciência. O sujeito ele só se põe em se opondo. Ele pretende afirmar-se, então, como essencial e fazer do outro o inessencial. Tá lá na página 14. Então, ao afirmar-se como essencial, o homem faz da mulher o inessencial ou o objeto. Simone enfatiza que nem sempre houve proletários, mas sempre houve mulheres. São mulheres em virtude de sua estrutura fisiológica e, por mais longe que se remeta na história, sempre estiveram subordinadas ao homem. Ela fala também que os proletários dizem nós, os negros também dizem nós, e apresentam-se como sujeitos, Eles transformam os burgueses e os brancos em outros. Já as mulheres, não, salvo em algumas situações, alguns congressos, ela diz, elas se colocam como nós, mas são os homens que dizem às mulheres, e elas usam essa palavra para se designarem a si mesmas, mas não se põem autenticamente como sujeito. Para Simone, os 2 sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de condições. E mesmo quando os direitos das mulheres foram abstratamente reconhecidos, um longo hábito impede que encontrem nos costumes sua expressão concreta. Dados da biologia.
Na página 31, Beauvoir vai trazer os dois termos fêmea e macho e vai dizer que a palavra fêmea soa como um insulto, né? Tem uma característica negativa, pejorativa, não só porque enraiza a mulher na natureza, mas porque a confina em seu sexo. Já quando dizem é um macho, é motivo de orgulho, né? Tem uma característica positiva. Hegel estima que os dois sexos devem ser diferenciados, um é ativo e o outro passivo. Naturalmente, a passividade cabe à fêmea. O homem é assim, em consequência dessa diferenciação, o princípio ativo. Tá lá na página 37. Beauvoir também vai trazer, na página 38, que entre os mamíferos, né, é o espermatozoide que tem o cromossomo heterogêneo aos outros e cuja potencialidade é ora masculina, ora feminina. Quanto à transmissão dos caracteres hereditários, ela se efetua segundo as leis estatísticas de Mendel, tanto pelo pai quanto pela mãe. E na página 39 ela vai dizer que a singularidade do óvulo consiste em estar carregados de materiais destinados a proteger e a nutrir o embrião. Na página 59, Simone de Beauvoir vai trazer o conceito de aleitamento como uma servidão esgotante para a mulher. Por conta de um conjunto de fatores, entre eles o surgimento do hormônio progestina, que traz às glândulas mamárias a secreção do leite. A ocorrência é dolorosa e é em detrimento de seu próprio vigor que a mãe alimenta o recém-nascido. Instabilidade versus estabilidade. A instabilidade é um traço marcante do organismo da mulher, porque há no homem a estabilidade no metabolismo do cálcio, ao passo que na mulher, por conta das regras, né, que é a menstruação e durante a gravidez, ocorre a eliminação de sais de cal. Então, essa falta de estabilidade, de controle, provoca toda a emotividade diretamente ligada a variações vasculares, pulsações, rubor. E as mulheres são mais sujeitas a manifestações convulsivas, né? Lágrimas, gargalhadas e ataques de nervos. Então são fatos. A mulher é mais fraca do que o homem. Ela possui menos glóbulos vermelhos. 3. Menor capacidade respiratória. Ela corre menos depressa. 5. Ela ergue pesos menos pesados. Não há quase nenhum esporte em que possa competir com o homem. Ela não pode enfrentar o macho na luta. E a essa fraqueza acrescentam-se a instabilidade, né? A falta de controle e a fragilidade. Está lá na página 62, esses dois conceitos, né? Ou, na verdade, duas características. Instabilidade como característica da mulher e estabilidade como característica do homem. Logo, podemos afirmar que entre os animais superiores, a existência individual se afirma mais imperiosamente no macho do que na fêmea. Na humanidade, as possibilidades individuais dependem, obviamente, de situações, da situação econômica e social. Simone enfatiza que o homem não é uma espécie natural, é uma ideia histórica. Para Simone de Beauvoir, a biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa, né? Por que a mulher é o outro? Trata-se de saber como que a natureza foi nela revista através, então, da história. Trata-se de saber o que a humanidade fez da fêmea humana. Ponto de vista psicanalítico. Simone, enfatizando os estudos de Freud, diz que na mulher há dois sistemas eróticos,
um clitoridiano e o outro vaginal. Clitoridiano se desenvolve na fase infantil e o vaginal na puberdade. E há somente uma etapa genital para o homem. A mulher se arrisca muito mais do que o homem a não atingir o termo de sua evolução sexual, a permanecer no estágio infantil e, consequentemente, a desenvolver neuroses. Simone afirma que entre os psicanalistas, o homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea, ou seja, para Beauvoir, a psicanálise contribui para colocar a mulher nesse lugar secundário da história. Ponto de vista do materialismo histórico. Bom, já foi falado lá no tópico Dados da Biologia que a humanidade não é uma espécie animal, é uma realidade histórica. Assim, a mulher não poderia ser considerada apenas um organismo sexuado. A consciência que a mulher adquire de si mesma não é definida unicamente pela sexualidade. Lá na página 83, a Beauvoir afirma isso, Então, enquanto o homem caça e pesca, a mulher permanece no lar. Mas as tarefas domésticas comportam um trabalho produtivo, fabricação de cerâmicas, tecelagem, jardinagem, e com isso ela desempenha um papel muito importante na vida econômica. Então, para Beauvoir, foi o surgimento da propriedade privada que fez com que a mulher também se tornasse propriedade do homem. Homem que é senhor de escravos, de terras e também proprietário da mulher. A grande derrota histórica do sexo feminino. Com o aparecimento, então, da família patriarcal, baseada na propriedade privada, a mulher acaba se tornando oprimida. O homem, reinando soberanamente, permite-se, entre outras coisas, o capricho sexual. Ele dorme com escravas ou etairas e ele é polígamo, tá lá na página 85. A mulher, ela só se emancipará, então, quando ela puder participar em grande medida social da produção. E não for mais solicitada pelo trabalho doméstico, senão numa medida insignificante. Beauvoir afirma na página 85. Simone diz que foi com a descoberta do bronze que o homem se viu como criador e dominador da natureza, não mais a temendo, e com audácia e autonomia se realizou em sua singularidade. Ele compreendeu que a fraqueza muscular da mulher só se tornou uma questão, uma inferioridade concreta na relação com as novas ferramentas ali de bronze e de ferro. Então, é porque o homem é transcendência e ambição que projeta novas exigências através de toda nova ferramenta. E para finalizar esse tópico, Simone recusa tanto o monismo sexual de Freud quanto o monismo econômico de Engels, Ela diz que as categorias clitoridiana ou vaginal, tal qual as categorias burguesa ou proletária, elas são igualmente impotentes para encerrar uma mulher concreta, lá na página 90. Segunda parte, História. Na segunda parte do volume 1, Simone vai dizer que as primeiras sociedades não se interessavam pela posteridade, porque não tinham ideia de permanência. Sendo assim, não reclamavam herdeiros. Na verdade, filhos significavam o encargo a essas sociedades e não uma riqueza. Prova disso é a grande quantidade de infanticídios entre os povos nômades. A partir do momento que essas sociedades deixam de ser nômades, e se tornam sedentárias, instalando-se num território, a propriedade aparece sob forma coletiva e exige desses proprietários, dos proprietários dessas terras, uma posteridade, É nesse período da história que a maternidade torna-se uma função sagrada. Simone de Beauvoir traz o conceito de mulher
a partir de inúmeros homens e filósofos, como já foi dito aqui no vídeo. Desde a antiguidade, entre eles Aristóteles, que dizia que mulher é mulher em virtude de uma deficiência. Dizia que mulher deveria viver fechada em casa e subordinada ao homem. Ele também falava que o escravo é inteiramente desprovido de liberdade, da liberdade de deliberar, a mulher até que possui, mas de forma fraca e ineficiente. Segundo Xenofonte, a mulher e o marido são profundamente estranhos um ao outro. Ele vai dizer que a mulher é uma pessoa com quem o homem menos conversa, né? Tudo que se exige de uma mulher é que ela seja uma boa dona de casa, uma mulher atenta, prudente, econômica, trabalhadeira como uma abelha, uma intendente modelar, segundo Xenofonte. Em São Paulo, afirma-se a tradição judaica profundamente antifeminista. São Paulo exige das mulheres discrição, modéstia e, baseado ali no Antigo e no Novo Testamento, o princípio de subordinação da mulher ao homem. Para São Paulo, o homem não foi tirado da mulher, e sim a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, e sim esta para o homem. Tomás de Aquino declara que a mulher é um ser ocasional e incompleto, uma espécie, pasmem, de homem falhado. O homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do homem. Está lá na página 135. Rousseau, como intérprete da burguesia, destina a mulher ao marido e à maternidade. Para Rousseau, toda educação da mulher deve ser relativa ao homem. A mulher é feita para ceder ao homem e suportar-lhe as injustiças. Simone de Beauvoir traz também o pensamento de Auguste Comte, no século XIX, né? Ele vai dizer que há entre os sexos diferenças radicais, tanto físicas quanto morais. Em todas as espécies animais e principalmente na raça humana, há diferenças que os separam profundamente um do outro. Para Comte, a feminilidade é uma espécie de infância contínua que afasta a mulher do tipo ideal da raça. Enquanto o homem age, ela ama. Ela é mais profundamente altruísta do que ele. Mas, segundo o sistema positivista, ela nem assim permanece menos encerrada na família. O divórcio para a mulher é proibido e seria mesmo desejável que sua viuvez fosse eterna. Olha só. Ela não tem nenhum direito econômico nem político, é apenas esposa e educadora. Para finalizar essa parte, esse recorte, né, dos dados da história, Simone de Beauvoir também traz o pensamento de Balzac. Para esse pensador, é importante recusar à mulher instrução e cultura. Tá? A mulher não pode estudar, não pode ter acesso à educação e à cultura, porque ter acesso à educação e à cultura permitiria à mulher desenvolver a sua individualidade. Isso é perigoso, né? Então, para Balzac, é importante que a mulher vista roupas incômodas, encorajá-las a seguir um regime anemiante. A burguesia obedece exatamente a esse programa, está lá na página 162. Terceira parte, os mitos. Na terceira parte, Simone de Beauvoir apresenta alguns mitos acerca da mulher construídos historicamente, entre eles o mito da virgindade. Para Beauvoir, tal mito encontra-se como forma mais acabada do mistério feminino. Nas sociedades mais primitivas, onde o poder da mulher era exaltado, era importante, na verdade, que a mulher fosse deflorada antes da noite de núpcias. Ela vai dizer lá na página 215 que Marco Polo afirmava dos tibetanos que nenhum deles desejaria ter por mulher uma jovem
ainda virgem. O homem não quer por esposa uma mulher que ainda não tenha suscitado desejos masculinos. Para Beauvoir, a castidade da mulher deriva da ideia de posse, pois, primeiramente, a ideia de posse é sempre impossível de se realizar positivamente. Em verdade, nunca se tem nada nem ninguém. Tenta-se, por isso, realizá-la de modo negativo. A maneira mais segura de afirmar a posse de um bem é impedir que os outros o usem. E depois, nada se afigura mais desejável ao homem do que o que nunca pertenceu a nenhum ser humano. Então, a conquista se apresenta como um acontecimento único e absoluto. Mas a virgindade, ela só tem essa atração erótica, quando é ligada à mocidade. Quando uma mulher mais velha ainda é virgem, ela é vista com certa repugnância, a menos que essa virgindade tenha sido consagrada a um deus. Logo, outro mito construído acerca da mulher é o mito da mocidade, tão presente na nossa cultura, nas músicas, a questão da novinha e etc. É preciso que a mulher encarne o maravilhoso desabrochar da vida e ao mesmo tempo que ela dissimule os perturbadores mistérios dessa vida. Pedirão à mulher mocidade e saúde. Além de jovem, da mocidade, ela precisa ser bonita, bela e adornada, pois o papel do adorno, está lá na página 222, é fazê-la participar mais intimamente da natureza e, ao mesmo tempo, arrancá-la dessa natureza. Simone diz que aí está a primeira mentira, o primeiro mito, pois, assumindo as formas mais atraentes, é sempre habitada pelos fermentos da velhice e da morte. O próprio uso que o homem faz da mulher destrói as suas virtudes mais preciosas. A mulher é gasta pelas maternidades, ela perde sua atração erótica e mesmo estéril, bastam os anos para alterar-lhes os encantos. Entre um dos mitos mais universal, ela também fala o mito da mulher feiticeira, da mulher sedutora, da mulher que fascina o homem, que o submete aos seus encantos, A mulher é votada à magia. Enfim, Simone diz que a mãe destina o filho à morte ao dar-lhe a vida. E segundo a autora, o que o homem ama e detesta antes de tudo na mulher, na amante ou na mãe, é a imagem imóvel de seu destino animal, É a vida necessária à sua existência, mas que também condena a finitude e a morte. Bom, apresentei aqui apenas alguns grifos meus de uma obra que é extensa e complexa e que, ironicamente, eu li durante o meu puerpério, durante ali a minha licença maternidade. Dá até para escutar alguns chorinhos, alguns balbúcios do meu filho. E assim, eu quis manter porque só quem é mãe sabe, como que é. Li de forma fragmentada, li quando podia, quando dava, li amamentando e fui fichando algumas partes e editei este vídeo. Quis manter a ideia da autora e evitar até mesmo interpretações minhas. Espero que tenham gostado e que tenha, na verdade, e que este vídeo seja um convite à leitura da obra na íntegra. Vou deixar as referências, na verdade, a referência do livro que eu li aqui embaixo. Um abraço e até!